curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Sétima aula, a gente vai falar sobre o eixo Touro-Escorpião. Também iremos falar sobre a casa 2 e a casa 8. Então aqui a gente começa falando sobre as características da casa 2. A casa 2 fala sobre as minhas bases, né? É uma casa relacionada com a minha segurança. É a estruturação da minha parte terrena que possibilita a vida do espírito agir. Está relacionado com os bens materiais, com ganhos, propriedades, autoestima, estabilidade do corpo físico. São os assuntos terrestres, né? O estado dos nossos recursos pessoais, colocar a nossa vida material em ordem, né? Prestar atenção na qualidade dos recursos que eu tenho. O signo que está na casa 2 vai falar das suas posses naturais, das suas habilidades naturais que você tem, de sua vocação. Ou seja, cada um de nós recebeu algo para que a gente possa cumprir a nossa missão na Terra. Agora vamos falar sobre o signo de Touro. O signo de Touro está relacionado com o ritmo biológico fixo e traz o elemento da Terra. Esse arquétipo está disposto a conseguir suas riquezas para manter seu estilo de vida seguro, desenvolver a capacidade da criatividade terrena, honrar a nós mesmos com um senso de valor terreno. É como podemos nos manobrar no mundo físico, é aplicar as leis universais, que é a energia de Escorpião, ao mundo físico. Aqui a gente precisa saber cuidar de nós mesmos e ir atrás das necessidades básicas, né, para o nosso próprio sustento. Então, para que essa energia ela possa funcionar em nós, é preciso de um objeto específico para ser materializado. E isso é importante porque a gente precisa começar a aprender a valorizar e agregar a matéria. O touro está relacionado de arrumar a terra, né, e usa a energia de Áries para estabelecer a sua base. Então, Áries, como a gente viu, é energia. Então, ele utiliza para que a gente possa construir, seja através de um corpo físico, seja através de uma casa, seja através do meu alimento. Qual é o solo fértil que você quer construir? Quais são os elementos que você precisa, né? Então, por isso que a gente deve ir atrás desses recursos. Quais são os elementos que eu preciso ir atrás para que eu possa construir uma vida estabilizada? O que você precisa valorizar e agregar, né, valor para você ter uma vida abundante. Os seus recursos devem trazer a praticidade na sua vida. Por ser um signo fixo, essa energia sofre com a insegurança, né, com a falta de controle. Então, possui inclinações para todas as áreas que envolvam construção, terra, imóveis, finanças, agricultura, nutrição, cuidados com o corpo físico. As características maduras de luz de Touro é a lealdade, né? A sensibilidade, a calma, a praticidade, a firmeza. As características imaturas de Touro, ou seja, quando não é despertado a luz taurina, é o excesso emocional, muita frieza, secura, dureza, rigidez e também um pouco de mesquinharia. Agora a gente vai falar sobre o planeta Vênus que rege Touro. A diferença da Vênus em Libra, que também é o segundo signo, que também é regido por Vênus, para a Vênus em Touro, é que um valoriza as relações e o outro valoriza a matéria. Então representa aqui o desejo de atrair, de modelar, de sensualizar as formas, sejam através do corpo físico, como também das construções externas. Então aqui a Vênus, ela está relacionada com as habilidades artísticas de cada pessoa. Então, direciona para as atividades criativas, construtivas, né? O espírito se expressa através de nós, com o objetivo de externar as faculdades latentes, né, dele mesmo. Então, e ele só se expressa através da criatividade. Vênus representa, né, o que realmente valorizamos, o que nos dará a segurança real,
Quais são as nossas bases e elas são construídas sobre valores que nos dão segurança real? Então você deve construir a sua vida naquilo que te traz segurança, sabendo que de tempos em tempos esses valores vão sendo transformados e transcendidos também. Vênus é a força dentro de cada um de nós, que permite atrair tudo, seja pessoas, parceiros, circunstâncias, bem materiais. Vênus nos dá o poder do magnetismo pessoal. Então, Vênus determina o nosso gosto por amigos, pelos instintos românticos, pelo senso de cortesia, diplomacia, como a gente tem o nosso afeto. A Vênus, ela faz o quê? Ela espiritualiza a matéria. Vênus em Touro é aquele que enxerga a beleza por meio da atração. Ele pode juntar, formar e construir obras-primas. Agora vamos falar do signo oposto, da casa oposta, que é a casa 8. A casa 8 são os valores dos outros. Transformar nossas trevas em luz, passar de um estado inconsciente para um estado consciente. Qual é o signo eu devo estar mais consciente e sentir com intensidade para que ocorra alguma transmutação? Então, o signo da casa 8 vai falar sobre um recurso escondido que eu tenho. Um recurso que vai fazer com que eu, nos momentos de crise, possa fazer com que eu possa sempre expandir mais. A casa 8 são assuntos de muita criatividade, mas quando surgem através de crises. Ou seja, é um anseio, um desejo muito profundo de se expressar. Então, os nossos verdadeiros tesouros estão ocultos até de nós mesmos, até nos aprofundarmos em nossa psique. Por isso que ele pede essa intensidade da casa 8. A casa 8 também vai falar sobre o que você valoriza no outro, né? O que deve também ser valorizado em você mesmo. Isso traz a transformação e a cura. Por isso que buscamos no outro esses valores que escondemos de nós mesmos. É o local onde ficam os aspectos ocultos de nossa vida e onde tem um depósito de energia psíquica criativa latente. Então, o signo de Escorpião é do ritmo biológico fixo e do elemento da água. O Escorpião nos fala da nossa energia emocional energética. Se no signo de Touro a gente tem uma intensidade na Terra, aqui a gente vai trabalhar a intensidade da água. Nos conscientiza da nossa vida emocional secreta. É a revelação daquilo que está escondido no nosso subconsciente. Alterar os padrões que nos prendem, assim os transformar. Sentimos com intensidade os nossos sentimentos que de fato trazem para a gente maior enraizamento dentro do nosso próprio corpo físico. Então pode sintonizar aqui o inconsciente, né, intuitivamente, entender as coisas sem saber de onde as informações vieram. Porque sente, né? Então transformar tudo aquilo que foi apegado lá na casa 2, enraizado, para isso é preciso determinação e concentração. Porque muitas vezes a gente fica muito mais preso nos valores que a gente construiu e a gente sabe que de tempos em tempos esses valores precisam ser desapegados, por isso que muitas vezes a gente precisa de determinação e concentração para que a gente possa transcender. Então aqui é o medo do inconsciente, né? Medo daquilo que não sabemos e a gente tem de alguma forma o controle, a gente acaba controlando esses aspectos subconscientes, mas são esses aspectos que vão trazer cura, né? No entanto, a gente sufoca, no entanto, a gente controla esses aspectos por uma questão de desconhecimento. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. O Escorpião, então, ele é secreto, ele é retraído, ele é interior, mas ele tem uma alma muito corajosa, porque quem rege o Escorpião é Marte. Então, o Escorpião, ele é vulnerável a dúvidas, né? Ele tem uma questão muito forte no extremo inferior, assim, com relacionado à desonestidade, desconfiado, né? E na parte mais superior, ou seja, na parte de luz desse signo, fala sobre a iluminação, fala também sobre a clarividência, a imortalidade, a ressurreição, está relacionado com o signo de Escorpião. Então, o Escorpião vai falar do nosso estado de alma pura, o quanto a gente precisa se purificar, para ir além da matéria. Então é um momento de muita intensidade, porque a gente está muito acostumado de ficar o quê? Na zona de conforto, e a gente esquece que a gente é alma. A gente precisa, é claro, das questões materiais, para a gente possa desenvolver,
Só que a gente é muito mais do que as questões materiais. Por isso que as pessoas que passam por muitos processos de desapego, de crises, elas precisam cada vez mais encontrar, de fato, o que é a alma. Então ele pode expor muito dessa energia do medo, da raiva, da agressividade, né, que a gente precisa realizar para transcender. Fala muito sobre os instintos. Quando a gente perde um valor, que é a energia de touro, a gente pode entrar em contato com esse lado obscuro de nós mesmos, que precisa, né, ser de alguma forma regenerado. Acolher as nossas energias instintivas, né, expandir para o divino. Por isso, muitas de nossas atitudes no mundo, elas são devido a esses sentimentos primitivos de posse, de dominação, que isso vem geralmente através de relacionamentos. Podemos entrar em contato com as energias e as qualidades sagitarianas quando a gente consegue, de alguma forma, desapegar daquilo e perceber que a vida é muito maior do que as questões terrenas. Então, esse arquétipo, como eu já falei, ele leva à clarividência, que são os poderes místicos, psíquicos. Por ser um signo fixo, pode haver muita resistência em integrar os aspectos primitivos, mas quando consegue concentrar em transcender, né, acolher, ganha muita força e poder. Então, o escorpião ele nos ensina, né, como criar através da atração. Então, a energia emocional não expressa de escorpião é fonte de tormento interno e de um magnetismo dinâmico. Então, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo com muita intensidade, isso acaba trazendo muitos conflitos para a pessoa. E a energia imatura ou não desperta, ou seja, a energia ainda sombria de escorpião, é a desconfiança, um pensamento muito rudimentar, vício em dramas, raiva, medos, depressão. A pessoa engana, ela corrompe, né? Principalmente essa questão muito forte do controle, do domínio, da dominação. E a energia madura ou desperta ou desenvolvida, a luz de escorpião, o arquétipo, né? É a confiança, a aceitação, é a cura, é a profunda capacidade de se concentrar, é também principalmente de transformar. Escorpião também vai falar sobre as relações sexuais e a expressão sexual de um ser humano. Muitos podem reprimir os sentimentos e assim se tornarem frios e distantes. Essa distância é porque eu não quero sentir. E é através das relações sexuais que a gente busca uma expressão elevada e refinada. Tem uma tendência aqui que utiliza também os recursos de outras pessoas porque ele quer a fusão, né? Então, quando a gente quer se unir com o outro. Em escorpião, precisa transcender o ego pessoal, ou seja, para que eu possa me unir com outra pessoa, eu preciso também transcender um pouco a mim, eu preciso entender, eu preciso observar, eu preciso ver que existe outra pessoa. E deixar, né, os desejos pessoais um pouco de lado para se unir com a divindade do outro. Então ele consegue aqui desbloquear os átomos emocionais, porque a água é fixa e, portanto, congelada, para direcionar essa energia para uma expansão de energia. Então o escorpião, ele é o signo mais suscetível às forças das trevas ou da luz. Então ele é um signo, por isso que a gente fala de um signo 880. Ou ele fica na luz ou ele fica nas sombras. É preciso haver um equilíbrio. Uma pessoa que tem muito forte o signo de escorpião no mapa astral, ela tem muita luz, mas também ela tem muita sombra. Né? Lembrar que a vida sexual, ela é divina. E é dela que a gente nasce, é dela que a gente perpetua. Se um homem não pode fazer amor, ele vai fazer guerra. Por isso que tem essa questão muito forte relacionada com Marte, questão das guerras, né? Então, o escorpião ele tem a habilidade de despertar habilidades escondidas dentro de outras pessoas, ou também reciclar as habilidades. A gente tem o signo de escorpião águia, né, que é aquele que sobrevoa e não é afetado com relação às emoções. Ele só se envolve quando lhe convém. Então, ou seja, ele só vai se unir quando realmente... É como a águia. A águia ela só desce quando ela sabe que ela pode descer. Quando decide entrar em cena, mergulha de cabeça, né? Então, começa a controlar... Então, consegue controlar os sentimentos, como ódio, ciúmes, né, essa questão muito forte da raiva. E a gente tem o escorpião fênix, que é aquele que conseguiu transcender todos os desejos egocêntricos. O escorpião fênix está relacionado com aquela pessoa que realmente vive apenas para a alma que está conectada com o divino. Então, ou seja, ela está direcionada para os assuntos espirituais. É o verdadeiro alquimista, né, que consegue transformar qualquer sentimento em elevação espiritual. Ele transforma qualquer coisa que ele está vivendo
em algo mais sublime. Então a gente termina aqui a nossa 7ª aula com relação ao eixo Touro, Escorpião, as casas, para que a gente possa compreender a dinâmica desse eixo e o quanto esse eixo ele é importante, mas também vai trazer aí questões desafiadoras para cada um de nós. Então, um grande beijo para todos vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.